conheceu Jesus, ele já foi transformado. Não. Pedro, Jesus foi o encontro de Pedro quando Pedro estava ali diante do rio, né, fazendo sua pesca no mar. A Bíblia diz que Pedro estava ali lançando as redes, mas seus companheiros passaram uma noite frustrante, uma noite esgotada de cansaço, de decepção, e ali Jesus vai até eles até amanhã. E ali Jesus se apresenta para Pedro, para os discípulos. E ali Jesus diz: Pedro, você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de homens. Aleluia. Pedro, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Só que para Pedro chegar ao nível de salvar almas, para Pedro chegar ao nível do que o Senhor falou, Pedro passou um processo dificultoso. Pedro passou por estações na sua vida. Pedro passou por momentos que quem olhasse para Pedro dizia: Pedro não vai permanecer sendo discípulo de Jesus. Quem olhava para Pedro não dizia, irmãos. Um homem que negou Jesus 3 vezes. Um homem que sempre teve medo. Quando Jesus estava na cruz, fugiu. Os discípulos fugiu com medo também de ser preso. Pedro era um homem que duvidava. Quando anda sobre o mar, Jesus: Pedro, vem. E ele vai, mas quando chega no meio da tempestade, ele diz: Mestre, estou com medo. Homem de pouca fé, irmãos. Pedro, homem de temperamento forte, não tinha estrutura espiritual, não continha suas emoções. Quando o soldado vai prender Jesus, Pedro corta a orelha de Malco. Um homem sem estrutura, não controlava suas emoções. Pedro não tinha a qualidade de ser discípulo de Jesus. Quem olhasse para Pedro não tinha como dizer que esse é um discípulo de Jesus. Aí quando nós voltamos para Atos capítulo 8, versículo 32, está ali Pedro, o homem que duvidava, o homem que tinha medo, o homem que negava, curando um paralítico de 8 anos numa cama. Nós olhamos e vemos agora Pedro, um homem que negou Jesus, está diante de um homem que de 8 anos em cima de uma cama, enfermo, que era paralítico, e é curado através de Pedro. Irmãos, nós precisamos entender, para que nós chegar no propósito que Deus quer na nossa vida, nós vamos passar por fases. Fases essas que nós vamos descer e subir, descer e subir. Mas quando Deus, Ele nos capacitar, aí todos vão ver e vai dizer: era Pedro mesmo que tinha que ser o discípulo de Jesus. Era Pedro que tinha que ser a pedra. A pedra que seria edificada a igreja do Senhor. Mas para que Pedro chegasse a esse nível, Pedro precisava passar por um processo. Um processo quando Jesus sofre na cruz, que Jesus sobe ao céu. Jesus diz: Pedro e os discípulos, ó. E aí, irmão, o que me chama a atenção é que Pedro já sabia da promessa de Jesus, sabia a missão dele e dos discípulos. E quando Jesus sobe, que Pedro ali, mas os discípulos com medo e temoroso, saber o que vão fazer, estão desamparados, eles acham que estão desamparados,
mas Jesus jamais desamparou, ele subiu ao céu, mas permanecia cuidando dos discípulos. E Pedro diz assim: nós vamos pescar agora. Pedro quer voltar, irmãos, para algo que Jesus não quer mais que ele seja. Pedro não tinha entendido que ele era pescador de almas. E quando Jesus vai pescar, Jesus aparece. Aí nós vamos lá ver mais uma apresentação de Jesus depois que ressuscitou diante deles ali no mar. E depois disso, Pedro mais os discípulos vão para Jerusalém. Pedro não conhecia, irmãos, aquilo que ia transformar a sua vida, que era o batismo com o Espírito Santo. Pedro, como discípulo de Jesus, ainda não conhecia o batismo que ia transformar agora a sua natureza de homem para uma natureza revestida da presença de Jesus. Se nós olharmos Pedro, a Bíblia diz que quando Jesus sobe ao céu, que ele desceu, ressurreto, ele desceu e sobe, porque agora só vai voltar para buscar a sua igreja. Nem para buscar a sua igreja, a igreja que vai subir. Jesus vai descer para derrotar Satanás aqui na terra, para aqueles que vão ficar na segunda tribulação. Então, Pedro começa a orar e a igreja a orar. Não pense que Pedro veio curar esse paralítico antes de ter uma preparação. A Bíblia diz que quando Jesus ele volta para Jerusalém, pode ir lá em Atos começo, Pedro começa a entrar no templo e orar com as mulheres e os discípulos. Começa a orar, começa a orar. Começa a adorar. E a Bíblia diz que Jesus diz: Pedro, a promessa é para vós, para vossos filhos, para vossos servos, para vossas servas. Eu derramarei do meu espírito. Os jovens profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E quando Pedro ora com a igreja, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O derramamento do Espírito Santo na vida de quem ora, de quem busca, que quer cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Quando Pedro recebe o Espírito Santo de Deus e é batizado, porque o batismo com o Espírito Santo, ele lhe encoraja a você vencer a dificuldade, a você vencer os ataques, a você vencer as perseguições, a você vencer os apredejamentos, a você vencer os problemas. O batismo com o Espírito Santo, ele lhe ajuda. Quem lhe dizer que não ajuda é mentira. Porque a pessoa revestida do poder de Deus, ela é diferenciada do poder de Deus. Porque batismo com o Espírito, nós vemos muitos dons aí fora, que não é de Deus, né? Nós vemos muitos dons aí de línguas que não é de Deus, mas verdadeiramente ele é revestido do poder de Deus. Não estou dizendo que você não tem o poder de Deus, que você não é batizado com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não é crente, que você não tem o batismo com o Espírito Santo. Eu estou dizendo que a pessoa que é revestida do Espírito Santo, ela suporta o processo da perseguição, da dificuldade mais. Um homem que nem Pedro, que quando foi receber o Espírito Santo, que foi para o Sinédrio preso, o homem que foi cortar a orelha quando foram prender Jesus, que aconteceu que foi Pedro, foi preso, que ficou lá no Sinédrio. E Pedro permaneceu naquela estrutura espiritual sem medo. Por quê? A diferença estava no revestimento de poder que veio do Espírito Santo. O homem que quando Jesus
foi atacado pelo soldado que queria cortar a orelha. Não controlou suas emoções. O homem que quando Jesus está na cruz tem medo, nega Jesus. Agora o homem está no sinédrio, pronto a ser morto, açoitado. E ele se alegra por estar sofrendo pelo nome de Jesus. Olha que diferença. O homem, quando foi revestido de poder, teve diferença em Jerusalém. A Bíblia diz que esse homem, o homem que começou a ser procurado pelas pessoas para serem curadas pelo nome de Jesus. Então nós, como discípulos de Jesus, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, para quando chegarmos à adversidade da vida, nós estarmos fortes, inabaláveis. Como Pedro e os discípulos estavam fortes e inabaláveis quando surgia a perseguição, a afronta. Nós precisamos. Nós precisamos. Irmãos, nós não passamos nada que o discípulo passou. E tem coisas que acontecem na nossa vida que se não fosse Jesus, às vezes eu digo, Jesus, se não fosse o Senhor, eu já teria caído em Jesus. Mas é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me levanta. É o Senhor que me renova. É o Senhor que me restaura. É o Senhor. É o Espírito Santo que nos dá essa força. É Ele. E a Bíblia diz que Pedro, o homem que foi diferenciado quando ele recebeu o derramamento do Espírito Santo, recebeu o poder, passou a testemunhar Jesus. O que Pedro viu Jesus fazendo, ele precisaria lá no futuro de tudo aquilo que ele viu o mestre fazendo. A Bíblia diz que Pedro chega em Lida e ali tem um homem enfermo, 8 anos deitado numa cama, e esse homem era paralítico. Agora está Pedro diante daquela situação. O Pedro mais um discípulo que não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele jovem, porque Jesus disse que eles não jejuavam e nem oravam. Agora Pedro está diante de uma situação mais diferente, preparado, com jejum e oração. Agora Pedro está diante de uma situação que ele está preparado. Porque Pedro, quando foi expulsar o jovem, Pedro não orava. Os discípulos não oravam. Jesus dizia, ora comigo uma hora, porque eu estou prestes a ir para a cruz. E eles, de tanta tristeza, dormiram. Jesus estava ensinando, Pedro, ensaia a oração, vai se preparando. Porque essa vai ser a arma que você vai precisar para cumprir o ministério na tua vida. Pedro é a oração. E eles não oraram. E Pedro agora, diante daquele homem, está preparado. Preparado com as armas espirituais. E Pedro, quando olha para aquele homem, o Pedro não vai por a fé de Enéas, mas pela autoridade que ele pediu lá em Atos. Jesus, Pedro nos dá coragem, ousadia e autoridade para pregar a tua palavra. E agora Pedro, com a fé e a autoridade que ele tinha no nome de Jesus, ele diz, Enéas, Jesus Cristo te cura. Não é eu que te curo, Enéas, mas é Jesus, o Filho de Deus, que te cura. É Jesus que te cura. Pedro não tinha nada, nem eu nem você damos nada. Só Jesus é quem tem, irmãos. Mas Pedro tinha algo que foi colocado de Jesus dentro dele. O poder e a autoridade de curar no nome de Jesus. Jesus ainda cura, irmãos. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda muda a situação. Jesus ainda muda a história. Nosso Jesus, ele não mudou. A nossa fé que mudou diante de Deus.
Por isso que os discípulos, Jesus, mas como o Senhor secou essa figueira? Jesus disse, tudo quanto pede de oração, crendo. Você não pode só orar, vocês têm que crer que já recebeu. Sabe quando você ora pela oração que você ora e você já sabe que já tomou posse, mesmo antes de receber na sua mão? Tem coisas que eu assim, irmãos. Eu orei, mas não tomei posse ainda nas minhas mãos, mas eu sei que eu já conquistei em Jesus. Porque quando eu orei, eu creio que Jesus vai me dar. Irmãos, Jesus diz o quê? Tudo quando pedir de oração, crendo, recebereis. E a Bíblia diz que isso só não é esse milagre que Pedro faz. A Bíblia diz que Pedro vai fazer um milagre maior, extraordinário, mais ainda. Mas para ser discípulo de Jesus, cheio do poder, irmãos, não é para qualquer um. Porque o homem que tem o poder de Deus, ele ora antes para ter autoridade. E ele ora depois pelas perseguições que ele vai ter. É uma dificuldade, irmãos. E a Bíblia diz que Pedro está ali, uma mulher chamada Dorcas também. A Bíblia diz que essa mulher teve uma enfermidade e morreu. Era uma mulher que servia a Deus. E quando aquele povo daquela casa soube que aquela mulher tinha morrido e soube que Pedro estava ali em Jope, que líder era perto de Jope, mandou chamar a Pedro. Amém. Irmãos, Pedro, o homem que não tinha poder de curar, o homem que não tinha autoridade, agora passa a ser chamado como o Senhor era chamado para curar nos lugares. Quando Jairo chama Jesus, Jesus vem curar minha filha. Agora Pedro também. Pedro, nós precisamos de você aqui. Aleluia, glória a Deus. Jesus, agora. Como é que Jesus não dá um estado do homem desse jeito, irmãos? É Jesus que faz isso. Quem era chamado era o mestre para curar, agora é Pedro que é chamado para curar no nome de Jesus. É Jesus que faz isso, irmãos. É Jesus. Porque eu só chamo alguém que tem algo para me dar nessa situação, irmãos. Quando nós estamos numa situação difícil, nós não chamamos quem não vai nos ajudar, não, irmãos. Nós só chamamos que nós sabemos que tem algo para nos ajudar. Amém. E o povo agora conhece Pedro como um homem de Deus, de autoridade para curar, para fazer milagre, para mudar a situação, irmãos. Aleluia, Jesus. Poderoso é o teu nome. E eles chamaram Pedro, e Pedro andou com Jesus para poder aprender quem Jesus era. Amém. Pedro andou com Jesus para saber quem Jesus era. Jesus disse, discípulo, vocês têm que aprender com o meu, vocês têm que aprender de mim. Amém, Jesus. Vocês têm que aprender de mim, eu sou manso, eu sou humilde, vocês têm que aprender. E Pedro, a mansidão, a humildade, agora a bondade. Aleluia. Vai ao encontro daqueles que lhe chamaram. Jesus era assim. Quando alguém chamava Jesus, Jesus nunca dizia não. Jesus ia ao seu encontro. Glória a Deus. Se o pecador chamava Jesus para comer, Jesus estava ali. Se Jairo chamou Jesus para curar sua filha, Jesus estava ali. Glória a Deus. Aleluia. Aquela pecadora ungiu Jesus, Jesus recebeu, Jesus estava ali. Curava no passado e continua curando. E a Bíblia diz que Pedro vai. Porque Pedro agora tem para dar aquilo que a pessoa está necessitando. Pedro tem Jesus. O homem que cura. O homem que tem autoridade para todas as coisas. E a Bíblia diz que Pedro vai. E quando Pedro chega naquela casa, Pedro vai de encontro àquela mulher que está ali já morta.
E Pedro manda que todos saiam daqui. Pedro, ele sabia como resolver aquela situação. Porque quando Jesus foi curar a filha de Jairo, Jesus disse: só fica comigo Pedro, João e Tiago. Pedro sabia o mistério dessa situação, como resolver. Pedro sabia qual era o segredo. Que Pedro disse: todos saiam, eu vou ficar com ela, com essa mulher morta. E a Bíblia diz no versículo 40 que Pedro diz, ele não diz nada, ele se prostra de joelhos primeiro e ora. Antes de Pedro colocar a mão sobre aquela mulher morta, a Bíblia diz que Pedro, ele joelha e ora. Pedro vai ter uma preparação de oração. Pedro, antes de colocar a mão naquele esquife, ele tem uma preparação de oração. Glória a Jesus. A nossa preparação, irmão, é a oração. A oração, ela muda a situação. Todos nós temos acesso à oração. Mas nem todos nós usamos ela. Você tem acesso à oração. A igreja tem acesso. Mas nem todos usam essa arma que Deus deu nas suas mãos. Não usa, irmãos. Não usa. Esse homem agora sabia a arma poderosa que tinha nas suas mãos, que era a oração. A mesma coisa que Deus, Jesus pediu quando foi curar a filha de Jairo, naquele momento a Deus. Pedro agora pede a Jesus que ressuscite aquela mulher. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro diz: Tabita, levante-te. Aleluia. E quando Pedro diz levante-te, ela abriu os olhos e veio. Pedro sentou-se. Aleluia, Senhor da glória. Pedro agora tinha convicção e as armas na sua mão para exercer o propósito de Jesus na vida dele na terra, irmãos. Ele agora tinha. Mas sabe o que Pedro tinha? Porque Jesus diz lá em João capítulo 15: se minhas palavras estiverem em vós, esse é o segredo. Se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem no nome do será feito. Eu estava lendo uma frase essa semana, irmãos, e eu fiquei assim: meu Deus. O pastor disse: às vezes a oração não é respondida, é desobediência de quem está pedindo. E aquilo me chamou a atenção, aquilo foi forte ao meu coração. Oração não respondida às vezes é por falta da desobediência de quem ora, irmãos. E na maioria das vezes é. Jesus disse o que eu disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo quanto pedirem em meu nome vos será feito. Amém, Pai. Nos ajuda, Senhor. Mas se você sabe que você vive na obediência de Deus, no temor de Deus, e você pediu e não aconteceu, talvez também tenha um propósito de Deus. Mas eu digo que a oração é a ferramenta, é a arma que abre as portas, que muda a história, que muda a situação. Amém. Nós precisamos ter acesso a essa arma que Cristo nos deu. Aleluia. Pedro, quando ele passou a usar essa arma que Cristo deu a ele, que era a oração, Pedro, ele conseguiu vencer os ataques. Amém. Pedro conseguiu vencer a dificuldade. Pedro conseguiu vencer o medo. Pedro conseguiu vencer tudo aquilo que queria atrapalhar a sua caminhada com Cristo. Verdade. Aquele homem podia estar com a enfermidade a ponto de morrer, aquele homem podia estar diante da cruz para morrer como mestre, como ele morreu de cabeça para baixo. Mas agora aquele homem não tem mais. Aleluia, Jesus. Porque agora esse homem é transformado pelo poder do Senhor na vida dele. Amém. Esse homem agora é transformado pelo poder de Deus na vida dele. O homem tinha controle agora emocional. O homem agora tinha coragem para entrar e sair em Jerusalém onde quisesse, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Amém. Glória a Deus. Essa é a diferença.
Essa é a diferença. O Espírito Santo, ele nos reveste, ele nos capacita, ele nos dá força para passarmos pelas adversidades. Por isso que eu digo, temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro foi um homem, como eu disse, que transformou, que foi mudado, porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Que nós possamos buscar em Deus a busca pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida na presença, agradando o Senhor. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida para o mundo, irmãos. Irmãos, não tem coisas mais tristes quando alguém chega e diz para nós: fulano, ore aqui por mim, eu estou precisando. E naquele momento você diz assim: eu não quero orar, não quero, não oro, não vou orar. Irmão, venha visitar a minha casa, eu preciso. Às vezes a casa tem pessoas até endemoniadas e você diz: eu não tenho coragem, eu não vou. Isso não quer dizer que você não é crente. Mas eu quero dizer que nós precisamos buscar o revestimento. Porque quando isso acontecer, nós não passarmos vergonha diante do inimigo de quem está nos chamando. E nós estarmos prontos para ir de encontro àqueles que precisam, que necessitam de Jesus. Né, irmãos? Então, vamos ter o que dar a quem está precisando. E não é nada mais do que Jesus, o poder de Jesus, para que haja transformação, libertação na vida de quem necessita. Amém. Nós precisamos ter o que dar. Pedro agora passa a ter o que dar para as pessoas. 3.000 almas, 5.000 almas. Pedro agora tinha. Glória a Deus. Pedro agora tinha. Pedro agora tinha, o discípulo agora tinha. É por isso que eu estava falando com o pastor Marivaldo essa semana. Eu disse para ele: pastor, eu ainda creio na oração. E ele disse: Yara, você creia porque eu também creio. Então, irmãos, creia. Jesus ainda vai mudar. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não acreditam mais no milagre de Deus. As pessoas não acreditam mais que Jesus muda a situação. É que nem eu falei para as mulheres aqui terça-feira. As mulheres, quando alguém dizer: meu filho não mudar não, a minha situação nunca mudou. Irmãos, é a sua fé. Não é a fé do outro, não, é a sua. Você vai dizer: eu creio que o Jesus que eu sirvo, ele pode mudar. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, creia no poder da oração. Porque eu ainda creio que Jesus opera no poder da oração. E se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa oração, ela vai ser respondida pelo nosso Papai Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.